certificação, gente, é uma exigência que a Secretaria de Previdência passou a exigir dos participantes dos RPPS. Digo participantes porque é geral. Pega tanto dos gestores, como dos conselheiros, dos membros dos conselhos e membros do comitê de investimento. Então, é uma prova que ela vai fazer uma medição do seu conhecimento em relação à atuação perante esse órgão, perante o RPPS. Então, você precisa ter o quê, gente? Um conhecimento básico do funcionamento de um RPPS. Para que serve um RPPS? Ah, só para quando eu encostar? Não. Você vai ver que ele tem todo um papel durante toda a vida laboral do segurado. Tem toda essa participação. O conselho ele vai participar em várias demandas, isso vai estar descrito na sua legislação, dentro do que ele pode fazer e o que ele não pode. Qual que é o conhecimento, essa mensuração desse conhecimento em relação ao funcionamento desse RPPS. Antes da gente começar, eu preciso falar para vocês, houve alteração com relação ao manual de certificação. Esse manual de certificação, ele vai fazer as edições, ele é o edital, basicamente, dessa certificação. Hoje, nós estamos na versão 1.4. Ela foi publicada recentemente, tá? Ela é agora do mês, não me lembro o mês, eu acredito que eu coloquei mais para frente, mas ela teve modificações. O que ela modificou, Ruth? Ela modificou o material. Na parte de compensação previdenciária, as legislações utilizadas para estudo, houve alteração, tá ok? Então, é bom que vocês se atentem a isso, porque tem 4 edições, tem 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Então, na hora que for estudar para fazer as certificações, então você se atente, por quê? Porque aí você vai saber qual é a matéria que você vai tratar, qual que você vai dar prioridade. Aqui, ó, foi divulgado agora, dia 30 de julho deste ano. Tanto que a gente tinha programado o curso em agosto, eu já tinha que alterar todo o material, porque teve alterações lá na portaria da compensação previdenciária. Então, é bom se atentar a isso, tá ok? Ela foi publicada a portaria 2412 de 2024, aonde ela trata sobre esse novo manual. A prova de certificação, gente, ela tem algumas variações, e aí a gente precisa se atentar nessas exceções, tá ok? Primeiro de tudo, essas comprovações de certificação para fins de dirigente é a cada 31 de julho de cada exercício. Então, o dirigente, o gestor do RPPS, ele precisa ser certificado, tem que ter essa comprovação a cada dia 31 de julho do cada exercício. Então, tomei posse, foi o gestor, tomou posse, foi nomeado lá em janeiro, até julho, 31 de julho, 1º de janeiro de 2025. Até 31 de julho de 2025, ele precisa estar certificado, tá ok? Comitê de investimento precisa estar certificado antes de participar do comitê de investimento, tá ok? Então, precisa ser antecipado. Conselhos, obrigada. Tem as variações, mas ela precisa da certificação. Pelo menos a maioria dos membros do conselho, seja fiscal, seja deliberativo, ele necessita estar cumprindo esses critérios. Por que, gente, isso é muito importante? Primeiro, o funcionamento do RPPS ter a sua validade, isso é, a atuação sua ter mais eficiência e eficácia. Além disso, impacta naquilo que que a prefeitura mais necessita, CRP. O que é CRP? Certificação de regularidade previdenciária. Quer dizer o ok. O RPPS do município de Mirassol do Oeste, ele precisa desse ok pela Secretaria de Previdência que emite esse CRP. E essa CRP do município ter transferência de valores, poder assinar contratos, entre outras responsabilidades. É como se fosse uma certidão negativa de qualquer deficiência, se vocês puderem me entender. Assim como no INSS, precisa da CND, que é uma certidão negativa de débitos, em relação ao RPPS, é necessário essa CRP. Essa CRP é só contribuição que precisa estar em dia? Não. Tem vários critérios que precisam estar em dia o RPPS, acho que tem mais de 30 critérios que são exigidos, e desses, estando ok, é emitida essa onde permite que o município atue nessas situações que eu acabei de falar para vocês.
A primeira certificação sempre diferenciada, tá? Isso foi prorrogado. Por quê? Porque para cada porte de município, para cada porte, cada ente federativo, tendo seu porte definido em médio ou pequeno porte, grande porte ou médio porte, existe a necessidade de certificação. Essa certificação ela pode ser básica, intermediária e nível avançado. Tá ok? Então, municípios de grande porte, nível avançado, as provas. O que tem nessas provas? Tem mais quantidades de questões e mais dificultoso o material. Então, é isso. O básico, eles vão te exigir um conhecimento básico. A sua prova vai ter o que lá? 60 questões, nível básico. Você precisa acertar 50% da prova. Então, 30 questões precisam ser acertadas. Nível intermediário, 70 questões. Já aumentou 10 questões aqui. Nível avançado, 80 questões. E aí eu tenho que ter o percentual de 70% no mínimo nesses dois níveis. Tá ok? E isso, gente, tem a ver com o quê? Com o porte do ente federativo. Médio porte, intermediário, grande porte, nível avançado, pequeno porte, nível básico. Porém, existe essa exceção que eu falei para vocês, que a primeira certificação para qualquer porte dos entes federativos seja considerado a básica, tá? Isso foi permitido até 31/12 de 2025. Teve até uma portaria alterando essa exigência, tá? Esse prazo aqui era até 31/12 de 2024. Aí ele teve prorrogação e ficou até 31/12 de 2025. Para que gradualmente todos os RPPS, não é só do estado de Mato Grosso, mas do Oiapoque e do Chuí, pudesse se integrar e ter o conhecimento em relação à necessidade dessa certificação. Aqui é o meu certificado, eu fiz a prova, eu fiz o certificado de dirigente de regimes próprios nível avançado, até mesmo com o conhecimento, até para saber a matéria e como ministrá-la aos demais. Então, eu inicio o meu roteiro. O meu roteiro hoje, ele está baseado no manual de certificação do anexo 1A, que é o nível básico, tá ok? Tem o material nível intermediário, nível avançado, para quem já quiser fazer a prova nesses níveis, mas não é o que a gente vai tratar hoje. Hoje a gente vai falar do nível básico, tá ok? Então, algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês, vou tentar minimizar até ou tentar contextualizar para aqueles que já fizeram a prova e que já têm um conhecimento. Então, aqui é para a gente tentar mesclar o conhecimento entre tanto aqueles que estão iniciando, que é a primeira vez que eu vi a grande maioria aqui de vocês, como aqueles que já têm aí algum tempo de caminhada de RPPS, tá ok? Vou trazer alguns assuntos que são novos, que foram tratados agora, alguma decisão que saiu em relação ao STF, em relação à DI 2135, mas vai cair em sua prova? Não, mas é para conhecimento. Para a gente ter aqui um debate em relação à matéria. Claro, sempre voltado aos regimes próprios de previdência. Ok? Vamos lá, então. No meu roteiro, eu vou falar sobre esses itens: administração pública, seguridade social, regimes próprios de previdência, planos de benefícios, gestão atuarial e compensação previdenciária. Tranquilo? Não vou, o material de vocês é para vocês, é para leitura de vocês. Não pode entrar slide por slide, tá? Então, nossa atenção aqui é tratar aquilo que é principal, que é o básico de conhecimento, para que todos tenham, né, a possibilidade de aprofundar até mesmo sobre o tema. Lembrando que, onde tem asterísticos, não serei eu a ministrar a vocês. Parte de licitação e contrato, doutora Geisane, à tarde ela vai estar dando continuidade. Gestão atuarial, Matheus Augusto estará aqui com vocês, ministrando hoje pela manhã, ok? Administração pública, gente, o que vai restar para mim? Isso aqui é subitens que está no seu edital. Tem os princípios e licitação. Se eu não vou dar a licitação, vai sobrar princípio. Princípios é o que cai e tem dentro o que tem citado na sua matéria em relação à administração pública. A atuação da administração pública, gente, é sempre na prestação, no conhecimento básico
na prestação de serviços aos participantes daquele ente federativo. Todos vocês, quando realizaram o concurso público, a grande maioria de vocês aqui são efetivos no município, correto? Quem não é efetivo aqui no município? Todos são efetivos, fizeram concurso público? Ninguém comissionado? Cargo exclusivamente em comissão? Perfeito. Então, todos vocês, quando realizaram o concurso público, uma das atribuições que tinha lá era a prestação de serviço para quem? Para os munícipes. Vocês adentraram na administração pública como forma do poder, atuantes pelo poder estatal, mas na prestação de serviço para a coletividade. Então, esse é o papel da administração pública. Ele tem um conjunto harmônico atuando frente aos seus munícipes para o quê? Prestação de serviço. Então, quais são essas prestações de serviço? Aquelas constitucionalmente defendidas. Então, eu tenho que garantir o quê? A saúde, eu tenho que garantir a educação, eu tenho que garantir um bom funcionamento social, eu tenho que garantir... Todas essas garantias são do ente federativo. Então, ele tem essa obrigação, ele vai poder atuar enquanto poder da administração direta? Não. Ele precisa de quê? De material humano para que possa o quê? Essas atividades adquirirem o quê? As obrigatoriedades do próprio ente constitucionalmente defendido. A nossa Constituição é a nossa lei, mas a Constituição é a federal. Depois a gente tem na escala que existe dentro do direito, a gente tem o quê? As leis estaduais. E lá embaixo a gente tem o quê? As leis municipais. Todas precisam andar na mesma direção. Não tem como a União defender lá os direitos do deficiente, por exemplo, e o município ser contra isso. Falar, não, aqui eu não vou tratar nada sobre a questão do deficiente, eu não vou fazer nada, porque eu não quero. Não. Todos precisam andar no mesmo direcionamento. Porém, cada um desses entes federativos possui o quê, gente? A sua competência. Competência tem a ver com o quê? Com a legalidade mesmo. Então, a União tem uma competência mais abrangente de forma geral, os estados e os municípios têm uma competência muito mais estreita, mais específica. Então, ela vai trazendo essas obrigações, claro que sempre andando na mesma direção, para que não haja inconstitucionalidade. Quando essas competências são exacerbadas, os entes federativos, eles desviam desse direcionamento, que são consideradas as questões inconstitucionais. Por quê? Porque a lei maior que protege, ela está sendo violada. Então, é consideração inconstitucional. E isso é o que tem que se tomar cuidado em relação aos entes federativos, né, tanto no Estado quanto na esfera municipal. A administração, ela é regada e ela é direcionada pela lei. No direito, nós temos um princípio que é o que direciona a administração pública com maior abrangência, que é o princípio da legalidade. Na administração pública, só é permitido realizar aquilo que está em lei. Enquanto que na administração privada, que aí eu digo nas empresas privadas, nas atividades privadas, é permitido aquilo que não está proibido em lei, é o contrário. Na administração pública, eu só posso atuar naquilo que está escrito em lei. E na atividade privada, o que não está escrito, este eu posso realizar. O que não está proibido, na realidade, este eu posso fazer. Tá? Então, isso é a diferença, a grande diferença entre a administração pública e a administração privada. Além da legalidade, que é o que rege, o que direciona a administração pública, existem os princípios que também auxiliam o funcionamento. Quais são esses princípios? São arcabouços realmente jurídicos. Onde está escrito na lei, não, mas pode depender da leitura e também, né, das interpretações da legislação. Esses princípios, eles auxiliam no funcionamento. Então, é por isso a necessidade que você necessita ter também para a realização da prova. Vocês vão ver aqui, gente, eu vou falar muito lei, Constituição, portaria. Graças a Deus, agora a gente só tem a 1467, mas aqui também é uma Bíblia, né? É enorme. Mas, ainda assim, a gente
tem os direcionamentos, e junto com esses, a gente tem os princípios também permeando o funcionamento da administração pública. No artigo 37 da Constituição Federal, ela enumera, explicita esses princípios, 5 princípios. Quais são eles? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O famoso LIMP. Todos os que fizeram aqui concurso têm que estudar isso para entrar. Por quê? Porque são os princípios que emanam da administração, que emanam da Constituição Federal e que são aplicados diretamente à administração pública, seja ela no critério da administração direta ou indireta. Então, eu preciso saber de todos esses princípios. O primeiro, o principal que eu falei para vocês, da legalidade. Eu preciso ter o manto, a referência legal de aplicação. Ah, Ruth, mas isso não tem nada a ver com a RPPS? Claro que tem. Tanto que, se você abrir a Constituição, tem um texto constitucional que vai tratar sobre o quê? Sobre os regimes próprios de previdência. Se você abrir a Constituição, tem um artigo que vai tratar sobre o regime geral de previdência. Se você abrir a Constituição, você vai ter lá o artigo que vai tratar sobre o regime de previdência complementar. Por quê? Porque naquela esfera que eu falei para vocês, as tratativas, elas se iniciam da União, passando por competências geral e abrangente, e os demais entes vão dentro da sua competência, seja competência local, seja competência de complementação, né, dos demais critérios gerais estabelecidos pela União. Impessoalidade, gente. Aquilo que a gente falou, a atuação da administração pública por meio de vocês, servidores efetivos, eles realizam as suas atividades, a prestação de serviço a toda uma coletividade. Eu não posso individualizar a cada situação, eu tenho uma regra geral. Claro que a legislação terá casos em que ela vai tratar com particularidades. Aí é claro. Porém, essas particularidades que são tratadas, ainda assim, é para um grupo direcionado, sem possibilidade de sua individualização. Moralidade, gente. Moralidade é moral. É aquele ato idôneo, são as atividades idôneas, sem o quê? Sem ter uma imoralidade praticada. Imoral é aquilo que é contrário à legislação, ok? Publicidade é a garantia de que tudo que está sendo realizado pela administração pode ser fiscalizado. A gente viu a lei da transparência em 2011 sendo publicada, onde passou a exigir muito mais do que muito mais publicidade dos seus atos, garantindo o que é todos o conhecimento. E eficiência é fazer o certo com o menor tempo possível, ok? Então, é acertar o resultado com o menor gasto possível. Então, isso é a garantia dos princípios que regem toda a administração pública. O contrário da eficiência, a burocracia, a dificuldade de emissão, a dificuldade de tudo aquilo que tem contrário à prestação final do serviço proposto. Além desses princípios, existem outros? Existem vários. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Fora esse, o que eu acho que é primordial para vocês darem uma lida? No artigo da 1433. 1433 é o artigo que fala sobre a lei de licitações atual. Publicou em 2021, e ele já está em vigência. 2 anos ali do período, a sua prorrogação, porém, já está vigente. Esse artigo, ele traz, vários princípios. Além do princípio que a gente falou da Constituição, que é o LIMP, que vocês falaram para mim, ele traz outro, interesse público, que é também um princípio muito utilizado na administração pública. Por quê? Porque os atos praticados precisam alcançar o quê? O interesse público. Se houver desvio nessa finalidade, já tem o quê? Mácula em relação a esses atos. Isso aí a gente não vai falar lá na composição dos atos propriamente dito, mas de uma forma geral a gente pode tratar isso, tá ok?
Probidade administrativa tem muito a ver com a moralidade. Eu preciso atuar, a atuação da administração pública, ela precisa ser proba, ela precisa ser clara, ela precisa ser eficiente, ela precisa ser correta. Igualdade, aqueles que são tratados. Alguém, acho que vocês já ouviram essa frase. Quem já fez direito já deve ter ouvido. Os iguais são tratados de maneira igual, os desiguais tratados de maneira desiguais. Então, o mesmo grupo de pessoas precisa ser a mesma situação, ela precisa ter aquele mesmo tratamento, assim como os diferenciados também precisam ser todos da mesma situação. Então, eu preciso manter esse pé de igualdade. Planejamento administrativo. Quem já ouviu falar nisso? Tem nenhum controlador interno aqui? O controlador adora um planejamento, né? Quando não vem, aí é a briga, não é? Porque, gente, eu preciso organizar. Eu tenho um exercício para gerir. Eu tenho 1 ano, 12 meses para gerir. Você sabe, você, dono de casa, dona de casa, dono de casa, sabe. Você tem a sua receita, você tem a sua despesa. Você sabe o que você pode gastar no mês e você sabe o quanto você tem que guardar para no final do ano você viajar, não é correto? Às vezes dá, né? Não dá, né, gente? A gente sabe disso, mas o que a gente precisa ter em mente? O planejamento. Se nós não planejarmos, o que vai acontecer? Lá no final do ano, você não sabe nem quanto você está ganhando, nem quanto você está gastando. Se a sua viagem já foi, né, radiada, e você não vai conseguir resolver a sua vida. Vai virar o quê, gente? Uma bola de a bola de neve, ela tende ao quê? A crescer ou a diminuir? Crescer. Então, por isso a necessidade do planejamento. Quer dizer que se eu planejei, vai ter que ocorrer daquela forma? Claro que não. Existem as exceções, existem as atipicidades. Por exemplo, ninguém planejava em 2001 fechar o ano com uma pandemia. Ninguém planejava isso, mas aconteceu. Porém, o planejamento é algo que tem que fazer parte do que, gente? Da administração pública. É o antever, né? É o planejar. Transparência, a gente falou um pouquinho também sobre ela quando falou lá da publicidade. A publicidade é dar o quê? A possibilidade de todos terem conhecimento. E a transparência é todos possam ver essa atuação. Exemplo aqui, gente, junto ao RPPS, que a gente não dá muito valor. A transparência dentro dos regimes próprios de previdência. Hoje ela é muito mais cobrada do que há 10 anos atrás. Hoje, se você entrar no site da Secretaria de Previdência, tem lá estampada a situação de todos os RPPS. De todos os RPPS existentes. Isso, gente, eu estou falando aqui que eu trabalho há 15 anos. Há 10 anos atrás, essa exigência era mínima. Às vezes nem preenchiam, né, todos os demonstrativos. Os demonstrativos ficavam atrasados. Hoje, isso é uma exigência que eles cobram pontualmente. E cada vez mais eles estão cobrando diretamente. Eficácia, a realização certo, segregação de função, que é muito importante quando a gente vai falar lá em progestão, que é o quê? As atribuições definidas para cada um dos seus participantes. Então, se o trabalho não é, se eu tenho uma RPPS, eu tenho que saber o que o dirigente tem como papel. Se eu sou membro do conselho curador, meu município tem curador e fiscal. Qual é a atuação do conselho curador? Qual é a atuação do conselho fiscal? Qual que é a função do conselho deliberativo, qual que é a função do comitê de investimento, qual que é a função do gestor de recursos, tudo isso são funções que vão ser o quê? Particularizadas para cada cargo ocupado, ok? Existe a possibilidade de acumulação? Existem, alguns sim são possíveis acumularem. Porém, as segregações precisam ser definidas. Motivação, vinculação ao edital aqui, propriamente dito, em relação à parte de licitação, julgamento objetivo, também é um princípio que atua dentro da administração pública. A cada pedido administrativo é necessário que haja uma manifestação. Cada pedido de aposentadoria é necessário que a administração manifeste, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Ah, concedeu a aposentadoria, perfeito, publicou a pessoa vai aposentar. Ah, não, foi indeferido. Mas por que foi indeferido? Também precisa ter um julgamento em relação a isso. Ok? E na razão disso, inclusive, nasce aqui a necessidade da ampla defesa contraditória também, que é um princípio que rege a administração pública. Segurança jurídica,
que é aquela segurança, a garantia da aplicação, né, legal dos direitos, razoabilidade, quando há permissão de possibilidade, quando há permissão, inclusive legal, onde o gestor de um ente federativo, ele pode ser razoável na sua situação, na sua decisão, no seu julgamento, entendeu? Por quê? Porque há uma maleabilidade em relação ao critério, ao que foi solicitado. Competitividade ligada diretamente à licitação, proporcionalidade, celeridade, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável. Obrigada. Não posso tomar café mais água. Então, aqui são princípios também que existem. Além desses princípios, ainda tem o que, gente? A necessidade de aplicar o decreto 4657, que é uma lei que trata de introdução às normas do direito brasileiro, tá? E também tem mais princípios a serem tratados. Inclusive, essa norma, ela tem vários princípios também que é aplicado dentro da administração. Aí nós começamos. Seguridade social. Ok? Falamos sobre administração pública, seguridade. Seguridade, gente, ela tem um caráter muito mais histórico do que propriamente dito técnico. Por quê? A seguridade social era os direitos constitucionalmente defendidos, tá? A Constituição, ele já garantia a aplicação desses... Gente, me avisa quando for intervalo, tá? Porque vocês viram que eu gosto de falar. Vocês não querem conversar comigo, então eu vou falar bastante. A seguridade, ela tinha como histórico, lá nos primórdios, na Constituição publicada em 5 de outubro de 88, o quê? Os direitos e garantias reservados, além das obrigações, é claro. Mas a seguridade, ela vinha como uma característica a ser acobertado pelo ente federativo. O ente federativo avocou essa responsabilidade, falou, olha, não, peraí, eu aqui vou ter que cuidar disso. Porque a sociedade estava vindo de pós-guerra, estava vindo ali de guerra civil. Então, ela já tinha o quê? Já viram que não tinha como o ser humano, propriamente dito, historicamente, resguardar-se. Então, o que acontecia? As pessoas tinham conhecimento muito mais cedo por conta de toda essa situação vivenciada historicamente, e aí o que aconteceu? A família ficava desnutrida, a família ficava sofrendo em razão daquela situação. Então, aí o Estado avocou, pessoal, o poder estatal falou assim, não, peraí, nós vamos ter que ter direcionamento nessas escalas de direitos, para quê? Para que, ao menos, seja resguardado para a grande maioria aqui de preocupação, que a gente olha o foco, a família seja resguardada. E quais eram os pilares que a seguridade se baseava? Saúde, previdência e assistência social. Então, eram pilares que eles trouxeram a responsabilidade porque eles viram que o ser humano não conseguiria individualmente. Então, eles passaram a cuidar dessa situação. Começaram cuidando de uma forma muito mais protetiva. Não, peraí, que eu vou cuidar, eu sou todo poderoso, estatal. Porém, viram que financeiramente não poderia cuidar sozinho. E aí começou a necessidade de quê, gente? De fundamentar medidas e meios para quê? Para que houvesse uma possibilidade de auxílio financeiro. Então, antes, a saúde e responsabilidade integral do ente federativo. Antes, a previdência era integral responsabilidade do ente federativo. A assistência social também.